Paz, irmãos. Boa noite. Quem está feliz com Jesus? Amém. Graças a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, né? Tem nos abençoado e por isso estamos felizes, somos gratos ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade. Irmãos, sempre é um privilégio, né? Estar subindo aqui no altar para falar da palavra do Senhor. E muito mais agora, né? O mês que nós intensificamos, né, pastor? As pessoas acham que só o mês de maio que a gente trabalha com família, mas todas as nossas orações, né, nossas intercessões, nós temos a família como prioridade, porque ela é a base de tudo, ela é a base da sociedade, a base da igreja. Então esse mês de maio nós estamos intensificando aí com os trabalhos, pela busca de intercessão, né, para a família, para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus proteger, para Deus curar. Amém, irmãos? Então, diante disso, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Um livro fácil aí de se encontrar. Deuteronômio. Não vou falar de novo não, senão vou enrolar a língua. É difícil. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Um chamado para colocar a palavra de Deus como primazia na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Deuteronômio capítulo 6 diz assim, todos encontraram? Estes são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que o Senhor teu Deus ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que eu os coloqueis em prática na terra, na qual estais entrando com o objetivo de tomar posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temereis o Senhor vosso Deus, e obedecereis a todos os seus estatutos e mandamentos que hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou o Senhor, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra que produza leite e mel. Ouve, ó Senhor, ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu a ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, e ao te deitares e ao te levantares. Senhor Deus, eterno Pai, aqui estamos, meu Pai, diante da tua igreja, diante da tua palavra, Senhor. Pai, desde já nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, conosco. Pai, te suplicamos, meu Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, que já se faz presente nessa noite, em nosso meio, meu Pai, que continue falando em nosso coração, meu Pai, que continue, meu Pai amado, manifestando o seu poder, meu Pai amado, e sobre nós. Pai, em nome de Jesus, que os corações aqui, meu Pai, e daqueles que estão assistindo, meu Pai, sejam disponíveis, Pai, estejam disponíveis para abrigar a tua palavra.
E que essa palavra, Senhor, venha trazer, meu Pai, transformações, mudanças que o Senhor requer de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? É um chamado para colocar a palavra de Deus como primazia no centro, como primazia em nossa família. Estamos vivendo, irmãos, uns tempos sombrios, onde a gente vê o inimigo com todos os seus sistemas mundanos aí, armando diversas ciladas para desestruturar a instituição que o Senhor criou. E uma coisa é certa, irmãos, somente as famílias, hoje não vamos falar famílias, somente as famílias que estiverem apegadas à palavra do Senhor, que está fortalecendo no Senhor dia após dia, somente essa família poderá, ou seja, vencerá, triunfará sobre essas ciladas, sobre as artimanhas do inimigo contra a nossa casa, contra o nosso lar. Às vezes nós focamos nossos olhos muito por política de segurança, de educação. Isso é muito bom, irmãos. Isso é muito, tem que ter legisladores voltados para princípios familiares, conservadores, princípios bíblicos. Mas uma coisa é certa: temos que pegar a palavra. É através dela que nós vamos conseguir guerrear contra o nosso inimigo. É através da palavra que nós vamos conseguir fortalecer. É através da palavra que nós vamos conhecer quem é o nosso Deus, quem é o nosso que criou, como Ele requer que nós andemos, que nós formamos como família, qual é o nosso comportamento dentro da casa. É através da palavra do Senhor. E bem, nós já sabemos que em toda a Bíblia, as famílias que triunfaram, as famílias que prosperaram, as famílias que venceram, foram as famílias que se apegaram à palavra do Senhor. Mesmo aqueles tempos mais hostil, que você olhava assim e falava: meu Deus, não vai sobreviver. Mas apegaram à palavra do Senhor. Noé foi um que apegou a palavra do Senhor em um tempo que não existia chuva. Não existia chuva, mas ele resolveu confiar na palavra do Senhor e andar nos caminhos, nos mandamentos do Senhor. E foi salvo ele e a tua casa. Ele e toda a tua casa. E assim é toda a Bíblia, mano. Nós vemos pessoas que, se pegando a palavra de Deus, guardando a palavra, essas pessoas sendo vitoriosas. E o Senhor cumprindo todas as promessas a qual Ele teria realizado. E que nessa passagem, irmãos, que nós acabamos de ler, ela trata de um tempo que, se nós formos analisarmos, é mensagem para o dia atual. Ela está datada para mais de 3.500 anos atrás. Mas ela fala para nós hoje, porque a palavra é viva e eficaz. Esse povo, irmãos, ele já tinha saído do Egito. Deus foi lá e libertou essas famílias com a sua forte mão, tirou daquele cativeiro. E no deserto apresentou os mandamentos, as leis, se mostrou como Deus único e todo-poderoso, que é santo, que requer santidade, que nós andamos em santidade. Mas por algum tempo aquele povo desviou. E esse povo que saiu, essas famílias que saíram do Egito, todos eles sucumbiram no deserto. Apenas 2, Josué e Caleb, porque guardaram a palavra do Senhor, guardaram a promessa do Senhor para a vida deles. Então esse povo era uma geração nova, era uma segunda geração, que ainda precisava de alguns ensinamentos, porque já estavam prestes a entrar em Canaã. E Moisés vem trazendo aquele povo, e quando chega nas campinas de Moabe,
600 mil famílias. Ele fala, é aqui que vamos parar. Marra os animais, abra as tendas, né? Que a multidão, é aqui que nós vamos parar, porque nós vamos ter que lembrar de algo que foi dito. E que vai ser para vocês algo vital para as suas vidas, para vocês prosperar, para vocês triunfar. E assim, irmãos, eu vejo na nossa vida também, como famílias. Às vezes nós chegamos em situações que a gente tem que parar, não, vamos sentar, vamos buscar do Senhor algo novo, algo que precisamos aprender, porque, irmãos, a vida cristã, cada passo que você dá, vai afunilando, é novo. Então a gente tem que estar pegado à palavra do Senhor, buscar sempre conhecimento do Senhor, porque Ele requer de nós o que Ele nos quer nos instruir. E a palavra fala que o povo ali parou e Moisés ficou por um bom tempo ali, ensinando aquele povo, passando toda a lei para aquele povo, para aquelas famílias. E Números vai dizer que era em torno de 600 mil famílias, porque se você for olhar, quando ele foi fazer o censo, ele tirou um homem de cada família, de cada tenda, de cada tribo. Então dá em torno de 603 mil famílias e uns quebrados. Então, se a gente for olhar, a gente pode falar que isso aqui é uma carta magna da família. É a carta para a família, a carta de Deus para a família. Para mostrar para eles, olha, tem um outro estilo de vida daqui para frente. O terreno que vocês vão habitar produz mel e tal, tem abundância. Mas vocês precisam de aprender que é um terreno hostil. Vocês têm cuidado com suas famílias. Então vamos sentar, vamos nos preparar, vamos buscar do Senhor o que Ele requer de nós para o tempo futuro, o que Ele requer de nós para nossas decisões, quando envolve família, o que requer de nós, qual o passo que nós vamos dar. Vamos assentar, vamos lembrar, vamos trazer à memória tudo que o Senhor já fez, toda a operação de milagres e maravilhas, toda a sua manifestação, vamos trazer para nós agora. Vamos montar um conteúdo para nos fortalecer, para atravessar. E assim, irmãos, fizeram. E uma coisa a primeira coisa que Deus através de Moisés falou para aquelas famílias, olha, para vocês vencerem, para vocês triunfar, para vocês prosperar numa terra que já é próspera, para a bênção continuar sobre as suas vidas. Porque a gente for olhar o livro de Deuteronômio, é bem verdade que aqui acompanha obediência e maldição. Você obedece, você será abençoado. Desobedece, a maldição vem. Então é preciso apegar a palavra do Senhor. O que Deus requer de nós? E esse povo ali, Moisés, ele começa falando, olha, sobre todos os feitos que o Senhor fez. E uma coisa vocês não podem esquecer, a primeira delas: o Senhor é o único Deus. O Senhor é o único Deus, e a Ele vocês amarão de todo o seu entendimento, de todas as suas forças e toda a sua alma. Deus, irmãos, Deus, Ele é ciumento e não aceita ser dividido. E a terra que eles iam entrar era uma terra perigosa. Não porque o povo era violento, o povo era de guerra, era sim, mas isso para Deus não é nada. Mas é questão espiritual. Ali tinha uma gama de deuses, balaíns, que o povo de Israel, aquelas famílias, poderiam ser seduzidas por eles. Então apega-se à minha palavra. Só existe um Deus, um único Deus, aquele que tirou você do cativeiro, aqueles que
tratou vocês com o maná do céu, aquele que não deixou suas vestes desgastar no deserto, aquele que abriu o mar vermelho para vocês passar. Só existe esse Deus. Tome cuidado para vocês não fazerem concessões quando estiverem lá. Tome cuidado para vocês tirar os olhos do Senhor, aquele que te amou, aquele que ouviu o seu clamor quando ele estava lá no Egito. Cuidado. E assim, irmãos, essa mensagem é para nós hoje, dentro da nossa casa. Cuidado para nós tirar os olhos do Senhor. Cuidado. Sejam vigilantes com as nossas atitudes, com os altares que nós estamos levantando dentro da nossa casa. Estamos tirando os olhos do Senhor, aquele que nos amou, aquele que nos transformou, aquele que nos deu uma família, porque a família é dele. Somos só mordomos. Estamos aqui para cuidar dele e seremos cobrados por tudo. Temos cuidado que nós estamos levando para dentro da nossa casa, o que nós estamos aceitando. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Irmão, nós estamos vivendo um tempo onde o materialismo, o hedonismo está sendo pregado assim, já em todas as escolas, privada, municipal, pública. E a gente já vê as pessoas, e quando eu falo de pessoas, irmão, quando eu falo de famílias, eu não estou falando de famílias do mundo, porque do mundo já está entregue essas coisas mesmo, essas práticas. Mas quando a gente vê famílias que foram retiradas das prisões, foi retirado do Egito, e se entregando no materialismo, na busca, na correria, na luta constante por algo que é terreno. Eu sei, mas nós temos que buscar, nós temos que conquistar. Tudo que Deus conquistou na cruz é nosso, já é direito nosso, Ele já nos deu. Isso vai acontecer no tempo dele. Mas nós temos nossa parte, nós temos que fixar os olhos no Senhor. As coisas vão acontecer. Aí as pessoas começam a fixar as coisas nas olhos terrenas e começam a achar que as coisas espirituais são abstratas, sabe? Não começa a acreditar mais, e começa a colocar um valor nas coisas naturais como algo concreto. Tem uma palavra de apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4: não atentamos nas coisas que se veem, mas as coisas que não se veem, porque essas que não se veem, elas são eternas, elas não são passageiras. E às vezes nós estamos entregando a nossa casa para o maligno, por falta de obedecer os mandamentos do Senhor. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o único Deus, é o que nos livrou, é o que nos salvou. Levantando altares que não agradam ao Senhor, não se apegando à sua palavra, não honrando o Senhor, não andando em santidade. E a busca constante por algo que é terreno, esquecendo que nós estamos aqui de passagem, que essa família que nós estamos inseridos, nós vamos dar conta dela, o que nós estamos fazendo com ela, qual é o ensinamento que nós estamos deixando para o mundo vindouro, o que nós estamos passando, qual é o nosso legado para os nossos filhos. Eu vi uma mensagem outro dia, até comentei com a Daniele, que os nossos filhos são mensagens vivas que nós enviamos para o mundo que nós não estaremos. O que você está passando para o mundo? Que através do seu filho lá vai estar presente. O que você está gerando em seu filho que Deus te deu? Mas eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos. Mas você tem alguém, você tem um filho espiritual que te olha e fala assim: ali é meu pai espiritual, ali é a minha mãe espiritual, ali eu olho, eu sigo aqueles passos,
aqueles exemplos, é uma mãe espiritual para mim, é um pai espiritual. E na família do Senhor, quando nós ingressamos na família universal, na família de Cristo, nós ganhamos muitos pais, muitos irmãos. O que nós estamos ensinando para a nossa família? Nós estamos, como o pastor pregou semana passada, estamos colocando cadeado na nossa casa, estamos cercando. Ou só quando depois que... Tem um ditado que fala assim: depois da Inês morta, não adianta fazer nada. Esse ditado é até interessante, porque era um rei, se não me engano é da Espanha, que ele era doido para casar com uma pessoa, e a família não deixava. Só que depois que ela morreu nova, ele foi lá, arrancou ela do túmulo, sentou ela na poltrona, vestiu ela de noiva e casou com ela. Aí o povo gritava: depois da Inês morta, o que adianta? Mas ainda, o mundo espiritual ainda tem um preço a se pagar, mas não precisa pagar ele. Ensina agora. Ensina agora. Mostra a palavra agora para você não sacrificar depois. Porque, irmãos, nós deixamos muitos pais, muitos sacerdotes lá, deixa de apresentar a sua família para o Senhor, de cuidar, de zelar da sua família para o Senhor. Quando o tempo passa, começa a correr atrás do prejuízo. O que aconteceu? O que aconteceu? Ajuda a orar. E nós temos que orar mesmo, irmãos. Quando nós estivermos aqui, nós temos que compadecer do próximo. Mas é algo que poderia ser evitado. Porque o mundo, irmão, não esquece e não perde tempo de investir contra as famílias. Enquanto você está investindo no materialismo, na busca constante de algo mundano, o mundo está investindo para destruir a sua família. Satanás é assim, irmãos, ele não dorme, ele é vigilante, e qualquer brecha que ele achar, ele vai entrar, porque a função dele é essa. Ele é antagônico de Deus. Se Deus quer a sua família próxima, abençoada, Ele quer a sua família destruída. E não precisa, se a gente não consegue ver isso, irmãos, peça ao Senhor para abrir seus olhos espirituais. Há uma estratégia grande aí para derrubar a nossa casa, a nossa família. Não é tempo de cochilar. Apega-se à palavra do Senhor. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Vamos buscar o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui não tem espaço para o inimigo, não vou dar brechas. O que depender de mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Senhor. O interessante, irmãos, que o temor do Senhor, ele é a chave para tudo. Isaías 33, capítulo 6, diz assim: e haverá estabilidade nos seus tempos. E haverá estabilidade nos seus tempos. Abundância de salvação. Estabilidade, abundância de salvação. E sabedoria e ciência. Vírgula. O temor do Senhor será o seu tesouro. O que essa passagem está dizendo para nós, irmãos? Existe algo, um tesouro de Deus para nós, e cuja a chave para abrir esse tesouro é o temor a Ele. E o que o temor do Senhor produz em nós? Edificação, estabilidade. Uma família estável, uma família em paz, em harmonia, em amor, em comunhão. Uma família que foi edificada na rocha, estabilidade, algo sólido, algo que não é uma areia, mas algo sólido, firme. O temor do Senhor produz estabilidade. E bem dizia o salmista lá no Salmo 128, que o pastor falou aqui: bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor e anda nos seus caminhos. Da tua mão comerás prosperidade, estabilidade. Da tua mão comerás e te irás bem, saúde, te irás bem, estabilidade. E serás feliz, estabilidade no lar.
A tua mulher será como uma videira frutífera, e os teus filhos como uma planta de oliveira no interior, e os teus filhos como uma planta de videira ao redor da tua mesa, comunhão entre famílias. E assim será abençoado aqueles que temem ao Senhor. O temor do Senhor, ele produz frutos, irmãos. O temor do Senhor é a chave para bênçãos para a nossa vida. Que nós possamos apegar essa palavra. O temor do Senhor, ele produz salvação. Foi falado aqui, abundância de salvação. Quantas pessoas da Bíblia que se apegaram, que se temor do Senhor e foram salvos. Raabe é uma. Ouvi falar do Senhor, que livrou, que deu vitória, temeu ao Senhor. E ela, que era de outra nação, era a nação que seria invadida agora por Israel, que seria expulsa. Por ela temer ao Senhor, ela e a casa dela foram salvos. Abundância de salvação. A gente vê também, podemos citar o carcereiro. O carcereiro temeu ao Senhor, que o Senhor se mostrou poderoso como o único Deus, como o Deus forte ali. Ele temeu ao Senhor, e ele e a casa foram salvos e batizados. A Bíblia vai falar de outro também, Cornélio, em Atos 10. Era um homem temente a Deus, mas era um gentil. Não tinha experimentado nada sobre a graça de Deus, sobre o Espírito de Deus, mas era temente. E jamais passara por a cabeça de um judeu que Deus ia visitar com o teu espírito a casa de um gentil. Mas ele temeu a Deus. A Bíblia fala que ele temeu a Deus, e o Senhor mostrou ele num sonho que ele deveria chamar Pedro, um cara cheio, que ainda estava sendo tratado, que precisava estar de frente ali com o seu problema, para Deus mostrar para ele que Deus não faz acepção de pessoas. E quando ele estava conversando Pedro falou poucas palavras, o Espírito Santo desceu e toda a sua casa foi batizada, porque um temeu. A Bíblia fala também da mulher Lídia, lá em Filipos, Atos 16, que pode dizer, é a primeira mulher europeia a entrar no reino da graça. Ela viu Paulo e Silas pregando, e ali era uma mulher que temia o Senhor. Ela ouviu a palavra do Senhor, temeu, e o Senhor abriu os olhos dela. Ela foi batizada, ela e toda a sua casa. Irmãos, talvez você está aqui hoje nessa noite, ou talvez nos assistindo, e você me fala: Jonatas, mas é só eu da minha casa, é só eu para carregar a cruz, é eu que sou a coluna da minha casa, meu pai é viciado, minha mãe não quer nada, é só eu que tenho que estar aqui. Mas uma coisa é certa, mas é você e Deus. Teme a Ele, honre a Ele, adore a Ele, que Ele vai fazer um milagre na tua casa. A palavra é para a tua casa. Deus trabalha no coletivo, irmãos. Ele quer o coletivo, Ele quer a casa toda. Comece intercedendo por seu lar, tome posse da vitória. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui não tem lugar para o inimigo, minha casa, quem governa é Deus. Não dá brecha para Satanás. Não ouve o que ele vai dizer: é impossível, é impossível. Não, mano, não, para Deus não tem nada impossível. Deus gosta de ir lá na sarjeta mesmo e tirar aqueles que ninguém dava crédito, ninguém apostava, e trazer para a casa do Senhor. Toma essa palavra em nome de Jesus. Temer ao Senhor. E outra coisa aqui, o temor do Senhor, ele produz o conhecimento. Mas que conhecimento é esse? O conhecimento de Deus, conhecimento em Deus. Quando nós temos o Senhor, Deus se revela para nós. Provérbios capítulo 9 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Ele revela para nós o que Ele quer, qual é a sua vontade, o que Ele deseja de nós. Esse é o conhecimento de Deus que o mundo não tem. Para onde eu vou, o que eu faço, o que o Senhor requer de mim, o que eu posso fazer. Revela-te a mim. O temor do Senhor, irmãos, era que aquele povo nunca deveria esquecer. Amar totalmente, lealmente, sem dividir a Deus, que é o único Deus, e temê-lo. Não é ter medo, que a primeira geração teve medo. O medo é para quem está em dívida. Adão teve medo, correu, escondeu. Mas o amor, Cristo, lança fora todo medo. E agora nós estamos em Cristo Jesus. Nós precisamos temê-lo, nós precisamos temer a Deus, a Todo-Poderoso. Já no versículo 7, ele fala assim: e outra coisa, que nós vamos ter que passar aqui, e vocês vão ter que gravar isso no teu coração. Ensinar os teus filhos. Ensinar os teus filhos. Aqui nós somos exortados a não esquecer e desafiados a ensinar. Sabe por quê, irmãos? O homem, a natureza humana, ela é tendenciosa, e quando está na escassez, na abundância, sabe, na zona de conforto, tudo tranquilo, esquecer da bondade de Deus, esquecer da misericórdia de Deus, esquecer de tudo que Deus tem feito para a vida dele, que tudo aquilo ali foi Deus que deu, foi Deus que cumpriu aquelas promessas na vida dele. E Moisés, através de Deus, ele vai dizer aqui a partir do versículo 10, olha, vocês têm que ensinar os seus filhos a passar todo o conhecimento para eles. Sabe por quê? Porque a terra que vocês vão entrar, ela não tem uma irrigação natural, mas eu já provei poços com águas, poços artesianos com água para vocês. Essa terra que vocês vão entrar, vocês não precisam plantar, porque as vidas já estão carregadas, já estão fartas. Vocês não podem esquecer de Deus, vocês não podem esquecer de ensinar aos seus filhos, porque a terra que vocês vão entrar já tem casas edificadas, imobiliadas. Está no texto aqui, irmãos. Não se esquece de Deus, porque lá naquela terra, aquele povo, eles tendem a ofertar toda essa prosperidade ao Deus da fertilidade. E se vocês não se apegarem à minha palavra, vocês vão seguir o mesmo caminho deles. Olha que forte, irmãos. Que lição para nós, que ensinamento para nós. Deus liberou todas as bênçãos para as famílias, e Ele só pediu uma coisa: ensina, mostra para eles que é eu que dei, é eu que provei, é eu que tirei do cativeiro, tudo que foi eu que dei. Só quer dizer isso, mano? Apegar-se à palavra do Senhor, a guardar no coração e andar nos seus caminhos. Porque, irmãos, o inimigo nunca vai deixar de atacar. E aí a gente vê, irmãos, pessoas que Deus prosperou, que Deus abençoou, e hoje, irmãos, vira as costas para o Senhor, vira as costas, não honra ao Senhor,
mas não é fiel mais ao Senhor, acha que ele conseguiu tudo na força do seu braço, que ele é um cara independente, que tudo foi ele, obra das mãos dele. Mas mal ele está enganado, que foi o demônio, o Satanás, que colocou na mente dele, que levantou altares dentro da casa dele que não eram do Senhor. Apegue-se à palavra do Senhor, irmãos. Apegue-se à palavra do Senhor. Ama o Senhor de todo o coração, Ele é o único Deus. Tema o Senhor. Ensina nossos filhos. Lá em casa, irmãos, Benjamin estava doido querendo um carrinho de controle remoto. Eu quero um carrinho de controle remoto. Benjamin, vai orar, Benjamin. Vai orar. A mãe dele, vai orar. Aí eu corri lá pro quarto, aí andando, mandava até um áudio ao trabalho. Não, Benjamin, tô orando para você comprar o carrinho. E foi aqui bem. E essa hora do jeito dele, é uma benção. Irmãos, chegou o dia, demorou, que eu falei, vamos tratar ele, não pode ser assim não. As coisas não é fácil não. Tem que orar, tem que juntar uma graninha ali e tal. Tá tudo caro. Lembro que chegou o dia, irmãos. A Dani fez todo aquele cenário. Olha, Deus te deu um carrinho. Deus te deu um carrinho. Você não orou? Mas como Deus me deu? Deus abençoou o papai. Tem que falar na linguagem. Deus colocou dinheiro no bolso dele e foi lá e comprou, porque você orou. Sabe, irmãos, a gente sempre tenta colocar Deus na vida deles desde pequeno, para mostrar para eles que é Deus que abençoa, que é Deus que provê. Já é uma sementinha colocando o coração dele ali, irmãos. Ensinar a orar, vamos orar antes de dormir. Vamos ler uma Bíblia aqui, vamos orar. Inclusive ele foi dormir na casa da avó dele essa semana. Ele até revelou o desejo do papai, a busca pelo papai, porque ele ora com a gente. Ele orou, aí a minha sogra falou, vocês estão orando por isso? Porque ele estava orando, ele foi e falou. Que bênção, irmãos. Que o Senhor guarde o coração dele, que ele seja um homem temente ao Senhor, na busca pelo Senhor. E assim, irmãos, seja a nossa família também, através dos nossos exemplos, como pais, como irmãos, como filhos. E uma coisa, irmãos, agora, para concluir, que esse povo, ele estava prestes para entrar em Canaã. Aí você me pergunta, e aí, teria guerra? Vai ter guerra? Iria, irmãos. Mas primeiro, as coisas espirituais primeiro. Às vezes a gente foca muito no material, nas coisas terrenas. Tem algo espiritual primeiro que deve ser tratado. A guerra já estava ganha. Deus já tinha prometido. Deus já tinha prometido que eles iam entrar, que eles iam possuir. Sempre, irmãos, atentamos para o mundo espiritual. Atentamos para o mundo espiritual. Em Efésios, que também é uma outra carta também que ela tem informações imensas para a igreja, para a família. Ela vem relatando isso aí, o apóstolo Paulo ele trata sobre isso aí. Ele vai falar que a igreja, ela foi edificada por Deus. Ela tomou a bênção de Deus. Ela foi edificada pelo Filho, que através dele nós somos feitos filhos de Deus. Tivemos participação na herança, somos filhos de Deus. Ela foi abençoada pelo Espírito Santo. Agora o Espírito Santo é a nossa garantia, nosso penhor, está lá no capítulo 1. No capítulo 2 é revelado como os mistérios dessa igreja. No capítulo 3, como devemos andar. No capítulo 4, Deus distribui dons para edificação, para o crescimento, para a maturidade da igreja. E no capítulo 5, nós vemos uma série de ordenanças para tratar com a família.
Porque essa igreja é formada por famílias, a minha família, a sua família. Então ele vem trazendo os deveres do homem com a esposa. Ame a tua esposa como Cristo amou e se entregou por ela. Esposas, respeite seus maridos. Filhos, obedeçam, honrem seus pais. Servos, obedeçam seus senhores. Aí no capítulo 6, irmãos, vai falar assim: olha, mas é o seguinte, para concluir, a igreja é formada por famílias, Deus abençoou, Deus edificou, Deus distribuiu dons, mas não se esqueçam, ademais, no entanto, não se esqueçam, que vocês estão em guerra. Há uma guerra espiritual para tentar frear a família, a igreja do Senhor. Então fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos, enchei-vos continuamente, diariamente no Senhor. Porque há uma guerra, há uma batalha espiritual. Se apega à palavra, porque tem todas as armaduras que vocês precisam. Família, se apega à palavra. Aqui tem todas as armaduras que vocês precisam. É igual eu falei aqui no início. Não vamos ficar encantados com políticas, irmãos. Isso vai ser bom. Vamos ter que fazer a nossa parte como cidadão, mas se apegue à palavra do Deus. Se arme com a palavra do Senhor. Busque o Senhor, porque a família é dele, e as armas do inimigo não prevalecerão contra as famílias. Busque ao Senhor. Apresente a sua família, uma família que vai transmitir o nome do Senhor para essa nação. Busque intimidade com o Senhor. Busque realizar, irmãos, os cultos domésticos dentro das casas. Talvez você, igual eu falei, só um, mas faz você sozinho, alguém vai ver, uma hora Deus vai abrir o coração. Seja diferente na tua casa. Que a palavra do Senhor, irmãos, ela se torna viva em nosso coração, que nós possamos apegar nela, assim como aqueles heróis da fé, né, pastor, que se apegou da palavra, e o Senhor cumpriu todas as promessas na vida deles. E eu quero encerrar aqui com um texto que eu tirei do texto original, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Ele traduziu assim: deixe que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Isso está no texto original, talvez sua versão ainda vai ser um pouco diferente. Deixe que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Deixe, permita, convide, dê boas-vindas, se entrega. A palavra de Cristo é uma busca, convide, deixar que a palavra de Cristo habite, transbordar, derramar, ensopar. Habite ricamente em você, na sua vida, no seu plano, nos seus planos, na sua família, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, no mundo que você vive. Deixe a palavra do Senhor habitar ricamente em você. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, e que nós possamos a cada dia nos apegarmos na palavra do Senhor, porque ela contém aquilo que vai nos fazer vencer as ciladas, as tentações, os ataques do inimigo. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, meu Pai amado, pela tua palavra. Te louvamos, meu Pai amado, pelo teu cuidado conosco, pelo cuidado que o Senhor tem, meu Pai, com a família que o Senhor chamou, com a família, meu Pai, que através dessa família, Senhor, os lares serão alcançados. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, meu Pai amado, que nós possamos colocar em prática, dia após dia, a tua palavra, meu Pai.
Sabemos, meu Pai, que o Senhor é o único Deus, e a nossa casa vai clamar, vai proclamar que o Senhor é o único Deus. Nós vamos te amar intensamente, Senhor, com amor leal. Nós vamos temer ao Senhor, meu, porque o temor do Senhor, meu Pai, produz estabilidade. O temor do Senhor produz abundância de salvação, meu Pai. Nós vimos que lá na igreja de Atos o povo ia temendo ao Senhor, e as pessoas iam só chegando a Cristo, a igreja ia aumentando, meu Pai. E como nós estamos em tempo de colheita, meu Pai amado, nós clamamos ao Senhor, nós possamos andar em temor e alcançamos as almas. Nós possamos colher os frutos, meu Pai amado, através do temor ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que nenhuma arma forjada prevalecerá contra a tua família. Pai, em nome de Jesus, que diante da tua palavra venha cura, venha salvação, venha libertação, meu Pai amado. Venha portas abertas, meu Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai, e tomamos posse da tua vitória, meu Pai, da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, irmãos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.